Vamos voltar então a falar dos 30 anos da morte de Ayrton Senna, justamente neste feriado, 1º de maio. A gente já te mostrou uma reportagem especial, lembrando um pouco da trajetória e trazendo um pouco do legado desse herói, desse mito brasileiro. E agora a gente volta a falar sobre isso, trazendo uma conversa que nós tivemos com o Nilson César, que é narrador aqui da Jovem Pan. Acompanhe a primeira parte. Olha o delírio da torcida! 30 anos sem Ayrton Senna. Nilson César, narrador esportivo mais longevo da história da Jovem Pan, cobriu Fórmula 1 de 1986 a 2000, está aqui nos estúdios para relembrar a lenda Ayrton Senna. Nilson, uma honra estar aqui com você. Bem-vindo. Muito obrigado, Berrais. Prazer é meu. Bom, é claro que a gente vai relembrar momentos inesquecíveis na sua voz aqui pela Jovem Pan, mas para não falar de morte, eu quero falar sobre legado. 30 anos depois, o legado do gênio das pistas ainda resiste, porque a gente tem uma multidão de gente que não viu o Ayrton, mas sabe quem é Ayrton Senna. Do Ayrton, belo, forte, comemorando em várias partes do mundo, cantando o hino nacional e levantando o caneco em várias partes do mundo. E eu estava ali a 10 metros acompanhando tudo aquilo. Então não tenho a imagem do Ayrton morto. Não tenho, não. A imagem que ficou para mim é do Ayrton belo, forte, vencedor, como me ensinou o guarda-cadáver lá em Bolonha, São Paulo. E como é colocar sua voz e transmitir a emoção para as pessoas que iam ouvir o rádio, iam para frente da própria televisão, claro, né? Muita gente assistia na TV, mas abaixava o som e ouvia com o Nilson César. Como que é dar emoção para a Fórmula 1 também e no caso com Ayrton Senna? Você sabe que às vezes as corridas de Fórmula 1 tinham audiência igual o jogo de futebol à tarde? Sim, imagina. Você sabia disso? Ou então batia até o jogo de futebol à tarde? Isso me disse o seu Tuta. Falou, olha, é impressionante, porque esse rapaz parava o Brasil. O Ayrton sempre parou o país, né? Quando não era domingo pela manhã, era nas madrugadas. O pessoal ficava de madrugada acordado, esperando a vitória do Ayrton. O Ayrton foi talvez o esportista, repito, junto com o Pelé, que mais trouxe identidade com o torcedor brasileiro. A grande massa da população brasileira, mesmo aquele que não era adepto da Fórmula 1, ele tinha paixão para ver a corrida. Sabe? Mesmo o cara que não era ligado em Fórmula 1, mas ele parava para ver o Senna. E as transmissões eram maravilhosas, porque aquilo para mim foi uma experiência de vida espetacular. Você, Ayrton Senna, nessa última volta, a busca da perfeição, esse momento que se aproxima, a vitória de um Brasil que está quieto, observando esse tempo. Você, Ayrton Senna, o cheiro de gasolina, velocidade, vem Ayrton, você é campeão mundial de Fórmula 1. Parabéns, Brasil! A primeira coisa que o senhor Tuta me perguntou em 86, se eu já tinha ido a um autódromo. Eu falei, nunca. É verdade, eu falei, nunca fui. Não sei o que é. Ele falou, então você vai cobrir Fórmula 1. Você vai fazer esse final de ano aqui de 85, eu vou fazer 1000 milhas de Interlagos. Aí vai lá o Cândido Garcia. Vai ser o seu teste. É o seu teste. O Cláudio Kassug e o Cândido Garcia vão estar com você. Começa meia-noite a prova, termina meio-dia. E se der tudo certo, você vai começar a cobrir Fórmula 1, porque tem um tal de Ayrton Senna aí que eu tô acreditando muito. Ele era visionário, meu homem, né? E aí você tinha o Ayrton, você tinha o Piquet, né? Teve um momento que nós tínhamos o Gugelmin e o Moreno, 4 pilotos. Lembra disso? Lembro. Ayrton, Piquet, Gugelmin e o Roberto Pupo Moreno. Então, quer dizer, e o seu Tuta, a PAN, que tinha uma tradição imensa com a Fórmula 1, com o Barão narrando o primeiro título mundial de um brasileiro, narrou o título do filho. Nessas suas viagens, porque o repórter vai a campo
e conversa com a fonte, conversa com o piloto, mas você estava na cabine fazendo a narração, só que você tinha contato, obviamente, com o Ayrton Senna. O público quer saber como que era o seu contato com o Senna. Como é que é? Eu bati escanteio, corria pro cabeceio e fazia o gol. Tinha que fazer reportagem também, meu filho. E aqui atrás lá do Ayrton, nas reportagens. Eu sempre tive uma relação muito boa com ele. Eu não tenho o que reclamar, não. Nada que reclamar. Ele era um cara muito focado demais, né? Eu fiz um exemplo outro dia aqui do Abel, técnico do Palmeiras. Ele é absolutamente focado em ganhar, não é isso? O Abel fala isso, eu quero ganhar. E o Ayrton era isso, o Ayrton era um foco com a vitória. Se ele fosse segundo lugar numa corrida, ele saía bravíssimo do circuito, sabe? Então você tinha que entender. Ele falava que o segundo colocado primeiro dos últimos. Então. Primeiro porque eu corro para vencer. E eu já venci, graças a Deus, muitas corridas, eu tive muito sucesso. E o Grande Prêmio do Brasil era um dos poucos Grandes Prêmios que eu não tinha vencido até hoje. Eu conheci bem esse lado do Ayrton, né? Eu tive uma relação bem legal, porque quantas vezes eu consegui viajar, quando ele não tinha o avião dele, a gente viajava no mesmo voo, ia conversando, sabe? Um cara que a gente recorda só coisas boas. Do Ayrton eu tenho só boas recordações. Ele nunca negou uma entrevista, ele sempre foi um cara... só uma vez que eu tive um problema com ele, que eu cheguei primeiro em Budapeste e informei a ele que o Piquet seria piloto da Lotus no ano seguinte, né, 88. E eu falei, você vai correr junto com o Piquet? Fala aí, ele não quis dar entrevista, fiquei muito bravo com ele. Eu queria as duas pontas, queria ele, o Piquet me deu a entrevista, falando que tinha assinado com a Lotus, né? E ele não sabia, ele tinha ideia do que estava acontecendo, mas ele não tinha certeza. Aí eu mostrei a gravação para ele e ele não quis dar entrevista. O único problema que eu tive com ele foi esse. Mas durante as corridas, sempre tinha um horário para entrevista. Aí a gente ia lá no motorhome, ou então alguma parte do circuito, ele atendia dentro da garagem mesmo. Quantas vezes nós fizemos entrevista? Eram outros tempos também, né? Os tempos eram outros, né? Vamos ouvir um pouquinho sobre as impressões dos nossos comentaristas em relação a Ayrton Senna. Fábio Piperno, que também é comentarista esportivo, né, Piperno? Certeza que tem boas histórias para compartilhar com a gente. Lívia, realmente é um período assim de muita saudade, né? Porque o Ayrton ele marcou uma era, e aliás uma era que se acabou com ele. Veja, o Brasil de 72, com esse título do Emerson Fittipaldi narrado pelo Barão, o pai dele, até o tricampeonato do Ayrton Senna, 88, 90, 91, então a gente viu um período de 20 campeonatos em que o automobilismo, em que os pilotos brasileiros ganharam a Fórmula 1 por 8 vezes. 40% desses títulos ficaram aqui. Então, era sim um Brasil potência nas pistas. E esse Brasil potência nas pistas, ele se encerra então com a morte do Ayrton no 1º de maio de 94. Ficaram célebres, claro, as disputas do Ayrton com o Piquet, e eles tinham uma rivalidade acirradíssima, que muitas vezes, inclusive, extrapolava aí, o terreno das pistas. E depois disso, os clássicos embates entre Ayrton Senna e Alain Prost, certamente os mais inesquecíveis da história da Fórmula 1. Né? O francês ganhou, inclusive um deles, de uma forma bastante duvidosa, né? Naquela prova no Japão em que os dois acabaram se tocando e tal. O Prost foi para a caixa de brita, acabou desistindo. O Ayrton rodou, voltou, passou todo mundo, ganhou a corrida e ganhou o campeonato, mas depois a sua vitória acabou sendo impugnada. De qualquer forma, a gente via muito disso que o Nilson falou, né? Quer dizer, um Brasil que acordava mais, que se acostumou a acordar mais cedo para ver Fórmula 1 no domingo de manhã, porque ele sabia que se não vencesse, o Brasil certamente era muito competitivo. Talvez a morte do Ayrton tenha, inclusive, encerrado aí a metáfora de um tempo em que o Brasil se imaginou como candidato realmente à potência.
Pois é, Piperno, 30 anos se passaram e esse exemplo de Ayrton Senna continua cada vez mais vivo, porque o esporte brasileiro ele tem essa carência do ídolo que serve de exemplo, não é? O automobilismo é o tipo do esporte em que você tem que se superar a cada corrida, você tem que ser muito atento, ser muito bom, detalhista, e isso Ayrton Senna entregou com um nível de maturidade, de uma vida discreta também, e também com uma generosidade muito grande. Basta ver que o Instituto Ayrton Senna continua aí fazendo um trabalho social extremamente relevante, e a gente não teve mais essa paixão de ver alguém no automobilismo como teve Ayrton Senna. Eu me lembro, na época que me mudei para os Estados Unidos pela primeira vez, em 2008, eu trouxe um sistema que consegui identificar que eu podia acessar a transmissão das corridas de Fórmula 1 do Brasil, porque as transmissões da Fórmula 1 nos Estados Unidos tinha intervalo, tinha propaganda no meio, aquilo era chatíssimo, quebrava o ritmo da corrida e tal. Hoje em dia já não tem mais isso. Se a gente olhar também para o futebol, a gente vê que mudou o tipo de ídolo. As pessoas ainda têm muita paixão pelos seus times, obviamente, mas hoje a gente tem essas notícias de manipulação por causa de empresas de aposta, a própria conduta dos grandes talentos do futebol que acabam aí cedendo aos encantos de uma vida social ativa, sem se preocuparem com o legado que deixam e o exemplo que representam. Então, enfim, Ayrton Senna, essa memória ainda muito viva desse atleta brilhante que ainda espero continue a inspirar próximas gerações de esportistas brasileiros.